Preciosíssimo e eterno Deus, é tão bom estar na Tua presença, Senhor, e ao ouvir esse solo somente crer, leva nossos corações a meditar, Senhor, nas inúmeras vezes que Teu servo, profeta desta era, subia na plataforma, sobre o toque somente crer, e ali, Senhor, pela inspiração do Senhor, a palavra era trazida, as Escrituras funcionavam, e o Senhor é o mesmo, Deus. Tua palavra tem que funcionar no coração daqueles que crê. E nós oramos nesta manhã, que o Senhor nos dê graça para a dinâmica tomar a mecânica e haver um mover do Teu Espírito para nos aproximar para mais próximo de Ti, Pai. Abençoe todos aqui presentes. Abençoe todos que pela internet participam conosco. Que o Teu Espírito possa, como aquela chuva calma, serena, mas que rega a terra, possa vir nesta manhã e regar nosso espírito, nossa alma, para nós crescermos na fé, Pai, até que todos cheguemos à estatura de um varão perfeito. Conceda isso, Pai. Toma o controle de mim, toma o controle de toda a audiência e, mais uma vez, cremos que seremos abençoados pela Tua bendita palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Deus continue abençoando a todos. Amém? Vamos aproveitar que estamos em pé e já abrir nossas Bíblias em São Mateus, capítulo 13, versículo 10 ao 11. Assim que Deus abençoe a todos, que a presença de Deus possa levar-nos mais próximo dEle, amém? Esse é o nosso objetivo. Saudamos a todos no nome de Jesus, também saudamos aos ouvintes, aqueles que participam, não, pela internet. Todos sejam abençoados por Deus, amém? Vamos ler então São Mateus, capítulo 13, no versículo 10 ao versículo 11. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo, disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Bondoso Deus, ainda uma vez mais em Tua presença, aqui está a Tua igreja, reunida para ouvir a Tua palavra. Eu dependo de Ti, Pai, da Tua misericórdia, da Tua graça, para não decepcioná-los, porque se o Senhor falar, certamente serão abençoados. Nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos? Eu quero meditar um pouquinho nesta manhã sobre um tema com o título Administrando um Dom. Todos nós sabemos que dom quer dizer um presente, né? O dom gratuito de Deus é a fé, qual Deus dá gratuitamente para nós crer nele mesmo. E todos os dias que nós viemos na igreja, sempre nos é acrescentado um pouquinho mais de fé. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você ouve a palavra de Deus, então tua fé cresce.
E você vai, então, escalando, vai chegando à estatura de um varão perfeito. E nós somos gratos a Deus por tantos cultos, pela maneira que Deus tem falado a nós, abundantemente através da sua palavra. Domingo passado, pela manhã, nós falamos sobre andar com Deus. Eu creio que todos fomos abençoados e é necessário que, para que a bênção seja mantida, você cultive aquilo, porque senão não passamos de ouvintes, que ouvimos a palavra e não a colocamos em prática. Mas Deus quer que a palavra se torne vida em nós. Amém? E hoje nós vamos falar sobre o perigo da pessoa receber algo grande de Deus, mas não saber administrar aquilo, não saber usar aquilo, e aquilo que é para ser uma bênção, acaba muitas vezes sendo um juízo contra aquela pessoa. E eu creio que nenhum de nós deseja que aquilo que Deus enviou com o objetivo de ser bênção, nós venhamos usar erradamente e aquilo trazer um resultado contrário do propósito de Deus. Amém? Agora, a razão de falarmos isso é porque é uma realidade. E nós vemos nas Escrituras, podemos olhar muitos personagens que não souberam lidar com as bênçãos de Deus e acabaram sendo prejudicados. E se há um povo, irmãos, que tem sido abençoado por Deus nesta era, somos nós. Uma mensagem que é o ápice de todo o propósito de Deus, a revelação de todos os mistérios de Deus, o fim de todas as coisas. Quando você lê em Daniel, capítulo 12, ali o final do livro de Daniel, você vê o livro de Daniel é como se fosse o Apocalipse, ali no Velho Testamento, porque o Apocalipse, ele fala de mistérios, ele fala muitas coisas de maneiras simbólicas, né? E você vai olhar no livro de Daniel que também muitas coisas lhe é apresentada através de símbolos. E depois de Daniel ver todos aqueles símbolos, aquelas visões, você observa que no final ele pede o significado de tudo aquilo. E a voz, Deus lhe diz assim, em outras palavras, não se preocupa, Daniel, sela isso. Isso é para o tempo do fim. Ou seja, essas coisas serão reveladas. Então, tudo foi revelado agora no tempo do fim. Aquilo que eles viram em partes, lá nos dias deles, hoje nós vemos na totalidade. Os mistérios que eles viram só uma pontinha naquilo que foi lhes mostrado porque que lhes era necessário para a vida deles naquele período de tempo, hoje nós vemos na totalidade. Então, é maravilhoso, irmãos, ter essa mensagem, esse dom de Deus, esse presente de Deus, que foi enviado para nós nesta era final. Nessa era de escuridão, o alimento espiritual no seu devido tempo. Quando você olha para os tipos da Bíblia, e você vê Israel passando fome, por causa do pecado, por causa da idolatria, por causa do afastamento deles. Eles se afastaram da palavra, eles se afastaram da fé original em Deus. Então, o juízo veio sobre eles. E a morte começou a visitar aquelas casas. Mas havia uma viúva. E você sabe que mulher aponta para a igreja. Havia uma viúva aonde a morte não pôde chegar.
aonde a fome não teve liberdade de entrar, onde havia pão com fartura. Mas para que isso acontecesse, ela teve que dar boas-vindas ao mensageiro e à sua mensagem. Elias visitou a casa da viúva, sob a orientação de Deus, e não faltou-lhes mais a farinha nem o azeite. Deus nos tem visitado nesta última era, quando a morte está visitando o mundo, morte espiritual. Vivemos sob a influência, o mundo vive sob a influência do cavalo amarelo. O Apocalipse, quando fala do quarto selo, o cavalo amarelo que tem por nome morte. É a mistura das outras três cores. A todas as unções do diabo que veio, no cavaleiro do cavalo branco, no cavaleiro do cavalo vermelho, no cavaleiro do cavalo preto, todas aquela unção diabólica agora se concentram tudo nesta última era e traz morte. Porque no primeiro selo, no segundo selo e no terceiro selo, o cavaleiro não tinha nome. Mas no quarto selo ele recebe nome, morte. E nós sabemos que o mundo está sob a influência agora do quarto selo, do cavaleiro do quarto selo. Morte espiritual visitando as igrejas. Se fala em Deus, mas você não vê os frutos de Deus na vida deles. Falam sobre a Bíblia, mas a Bíblia não passa de um livro que está empoeirado e que somente é tomado para usar aquilo que convém a eles. E cumpre-se as Escrituras, onde a Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas teriam comichão nos ouvidos, ou seja, coceira nos ouvidos, comichão por ouvir a palavra de Deus. E eles amontoariam para si doutores que falassem segundo as suas próprias concupiscências. A palavra concupiscência quer dizer desejo da carne. Os irmãos mais velhos sabem disso, que nos tempos mais antigos, as pessoas não queriam saber sobre Bíblia, sobre igreja. Era muito raro aqueles que queriam ouvir sobre o Evangelho. Eles estavam ali no sistema deles e pronto. Mas hoje você vê que facilmente eles dão boas-vindas a falar de Jesus, a falar das bênçãos, a ir em uma campanha. É porque eles estão com comichão no ouvido. E eles têm desejo de ouvir a palavra. Só que eles buscam e enchem templos aonde doutores falam segundo as suas concupiscências. Não se imaginaria, em tempos mais antigos, a televisão sendo usada por vários pregadores e tendo audiência em todos eles. Mas tem, porque realmente as pessoas estão com comichão nos ouvidos. Mas quando você vai pregar-lhes a palavra pura, eles não querem. Porque eles têm comichão nos ouvidos, mas buscam doutores que lhes falem segundo as suas concupiscências. Ou seja, uma mensagem que chame eles de filho de Deus, mas que não condene o pecado. Como hoje o pastor Darcy falava no programa, sobre eles não querem pagar o preço de escolher o caminho estreito, de escolher a pessoa de Jesus Cristo, mas infelizmente preferem escolher um dogma, um credo, uma religião. Então veja que nós vivemos semelhantemente a mesma situação que Israel viveu. Morte espiritual, fome espiritual. Não havia pão, falando-se da palavra, a não ser na casa da viúva que recebeu o profeta. E hoje, pela graça de Deus, nós temos recebido
a mensagem do Elias, e na nossa casa, na nossa vida, não tem faltado pão. Então é um dom de Deus, que Deus enviou, e endereçou ao meu coração, ao seu coração, conhecer o que nós conhecemos. Mas vamos fazer disso uma bênção para nós. Não levar de qualquer jeito, porque a Bíblia diz, ai daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Porque pode aquilo que veio para ser uma bênção tornar-se juízo sobre aqueles que não souberem administrar aquele dom da maneira correta. Então o tema é administrando um dom. E nós vemos que a Bíblia diz que para quem mais é dado, mais é exigido. Deus tem nos dado algo grande, então Ele exige de nós também uma contrarresposta daquilo que Ele tem nos dado. Tem que haver uma ressonância do nosso lado. A palavra vem, mas ela tem que ressoar de volta, levando os frutos pela qual a palavra foi endereçada. E a Bíblia diz assim, que a palavra do Senhor não voltará vazia. Ela não cairá por terra. Agora, a palavra do Senhor, ela vem para cumprir dois objetivos. Mas nunca os dois juntos, ou um ou outro. Quais são? Primeiramente, o objetivo principal e o objetivo que agrada a Deus é a palavra cumprir salvação para nós. Ela vem com esse objetivo. Mas não havendo aceitação daqueles que recebem, ela vai produzir ao contrário do que ela veio, ela vai produzir juízo. Mesmo não agradando a Deus, porque a Bíblia diz que Deus não se agrada com a morte do ímpio. Então veja que para quem mais é dado, mais é exigido. Nosso profeta, vocês lembram como Deus exigiu dele sinceridade, a tal ponto que coisas que para você de repente não seria nada grave, mas nosso profeta, ele não conseguia descansar enquanto ele não voltasse e acertasse aquilo. Em uma mensagem, não me lembro o título agora, ele está falando sobre a experiência de ele dialogar sobre a palavra com um certo teólogo, e aquele teólogo querendo saber, querendo mostrar algo que não sabia, e o profeta dizia, eu poderia ter enrolado ele, dado um nó, em outras palavras, com a palavra. Ele não prossegue a segunda frase, a próxima frase, sem antes dizer, ó Deus, me perdoa. Não é para isso que a palavra tem que vir. Quer dizer, não é para dar um nó em alguém, humilhar alguém, deixar alguém sem palavras. Isso não foi depois que foi para casa, mas imediatamente, na próxima frase, ele vem e pede desculpa a Deus, perdão, por falar que poderia ter amarrado aquele homem e deixado ele humilhado. Aí você vê como Deus cobrou, porque para quem mais é dado, mais é exigido. Quando ele chega naquela fiscalização, aonde passava de um estado para o outro, e era proibido passar com frutas cítricas de um estado a outro. E ele chegou ali, parou, e o guarda perguntou, o senhor está levando alguma fruta cítrica? Ele disse, não, não estou levando nada. E ele andou 150 quilômetros. E daí parou para fazer o seu lanche. E quando ele abriu, ali a sacola onde sua esposa tinha preparado o lanche, havia laranjas. E ele retornou o seu carro e voltou 150 quilômetros para entregar as laranjas. E dizer para o guarda, desculpa, eu não havia percebido que minha esposa tinha colocado frutas. E eu lhe disse que não tinha.
Então isso irmãos, realmente, você vê como Deus cobra daqueles qual Ele dá. Ele exige que você realmente viva à altura daquilo que você tem recebido. E poderíamos citar outros exemplos aqui do nosso profeta. Deus exigiu, e quando ele mentiu, por causa da pressão, aqueles advogados tentando lhe incriminar por algo que ele não devia, porque vocês lembram que ele recebia ofertas, e aquelas ofertas eram usadas nas campanhas, mas ele, na sua simplicidade, acabava passando o dinheiro pela conta dele. E ele usava o dinheiro para campanhas, para pagar a luz daquelas viúvas, fazer um rancho para aqueles que não tinham alimento, e ajudar as pessoas. Para ele tirava $100 por semana, creio que é, para se manter. E o demais ele usava para a obra. Só que o dinheiro passava pela conta dele. E aí eles cobraram dele impostos. E era muito alto o valor, ele não tinha como pagar. E ele disse, mas esse dinheiro eu usei nas campanhas. Esse dinheiro... E aí eles olharam no cheque ali, havia dinheiro para pagar conta de luz, de viúvas, isso e aquilo. E então os fiscais perguntaram, e o senhor participou a administração da sua igreja, que o senhor estava enviando esse dinheiro para essas determinadas situações? Ele disse, não. Como não? O senhor faz as coisas por si próprio? Quer dizer, não respeita as autoridades da igreja, o tesoureiro, esse ou aquele? Ele disse, não, a Bíblia diz que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. E se eu estava dando uma esmola, ajudando alguém, não precisava falar para as pessoas o que eu estava fazendo. E eles foram pressionando o profeta de Deus, ao ponto que ele parecia que sua cabeça ia explodir. E ele disse, o tempo que eu poderia estar orando pelos enfermos, eu estou aqui me defendendo de uma coisa que eu não devo. E ele tinha acabado de chegar de uma audiência, quando toca o telefone, a esposa atende, põe a mão no fone e diz, Billy, é os advogados outra vez. Ele colocou a mão na cabeça e disse, eu não aguento mais, minha cabeça vai explodir. Eu não aguento mais um dia de interrogatório. E ele disse, correu para trás da casa e disse, diga para eles que eu não estou. E quando ele voltou, a esposa estava com lágrimas nos olhos e disse, Billy, foi correto o que você fez? Aí ele tentou dar uma ajeitada e disse, eu não estava a hora que você falou. Ela disse, mas você estava a hora que tocou o telefone. E dali ele foi orar por uma criança que já estava, veja só, o pai já estava em um hotel esperando pelo profeta de Deus, mas o profeta não podia ir lá orar por causa que estava envolvido com aquelas situações que ele não devia. E aí então ele vai orar pela criança, e quando ele começa a orar, Deus diz, você não é digno de orar por esta criança. Eu amo, irmão, ver a sinceridade do profeta. Ele falou das grandes coisas que Deus fez na vida dele, mas não escondeu os seus erros. E ele sabia que confessar erros não diminui ninguém. Ele poderia ter dito para aquele homem, olha, é o seguinte, eu vou me consagrar, e aí ele estaria dando mais uma driblada no assunto. É como as pessoas fazem. Acabam criando mais uma desculpa, errando mais. Eu vou sair, eu vou me consagrar, porque depois eu volto a orar pela criança. Mas ele foi sincero, ele parou a oração e disse, Senhor, eu não sou digno de orar pela sua criança. Eu menti e fiz a minha esposa mentir.
eu vou acertar isso, depois eu volto e estarei orando pela sua criança. E ele foi até o advogado e disse: doutor, eu quero lhe pedir desculpa. Quando o senhor ligou, eu estava em casa, mas eu não aguentava mais, eu corri para trás da casa e disse para minha esposa dizer que eu não estava. E o advogado disse: bem, mas então o senhor não estava. Daí ele disse: bem, mas eu estava a hora que o senhor ligou. E eu quero lhe pedir desculpa. O advogado levantou, colocou seu braço ao redor do profeta e disse: Billy, eu sempre confiei em você. Agora muito mais confio num homem que está disposto a acertar os seus erros. Você diz: bem, agora o profeta estava livre para orar pela criança. Deus exigia tanto dele, irmão, que depois disso, sabe o que ele foi fazer? Foi para a mata. E foi orar e disse: Senhor, eu quero sentir a sua presença. E ele orou e leu a Bíblia, até que então entrou no Espírito e começou a correr ao redor da árvore, glorificar a Deus, e a unção de Deus veio sobre ele, e ele disse: agora eu estou pronto para voltar e orar pelos enfermos. Então, isso, irmãos, é para nós vermos como Deus exige sinceridade, como Deus exige que nós viva à altura daquilo que nós temos recebido. E se Deus exigiu isso do seu profeta, não exigiria menos de mim ou de você. Deus quer, irmãos, que nós viva a sinceridade que devemos viver por esse dom precioso que Deus tem enviado para nós nesses últimos dias, esta mensagem que Ele tem colocado na minha vida e na sua vida. Então, nós vemos o profeta de Deus administrando o dom que ele recebeu com maturidade, com equilíbrio, não com orgulho, não com jactância, não para humilhar a quem quer que seja, mas leia e se familiarize com a palavra, com a mensagem, e você vai ver, quando as pessoas lhe faziam uma pergunta, ele dizia: olha, amigo, esse é o melhor do meu conhecimento, mas posso estar enganado, e se você vê diferente, então não é obrigado a ver como eu vejo. Como ele era humilde, ele não vinha impondo sobre as pessoas que a maneira dele ver era correta. Ele dizia: posso estar a 1 milhão de milhas longe do que é o que é a resposta correta para isso, mas é o melhor do meu conhecimento. Quando aquela menina teve um sonho, lembra vocês? E como profeta, ele, além de interpretar sonhos, ele podia saber o que a pessoa sonhou antes dela contar o seu sonho. E ela chegou e contou ao irmão Branham: eu tive um sonho, assim, 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 e eu gostaria de saber, irmão Branham, o que significa esse sonho. Oh, como tem pessoas, irmãos, que se apressam em trazer qualquer resposta para querer dizer assim: veja, eu sei. Não tem humildade de dizer: irmão, não sei o que pode significar isso. Vamos orar. E aí a menina contou o sonho, o profeta diz: eu vou orar a Deus, e se Deus me revelar, eu lhe trago a resposta. E o tempo passou e o profeta não veio trazer resposta a ela. Ela voltou, irmão Branham, disse: irmão Branham, o senhor já sabe o significado do meu sonho? Ele disse: querida, eu até penso que sei, eu até imagino que sei o que significa o teu sonho, mas Deus não me falou nada sobre ele. Por isso eu não posso lhe dizer. Porque se eu lhe disser, disse ele, algo e não for aquilo, mais tarde você vai precisar de alguma coisa de mim, você não poderá confiar em mim. Quer dizer, eu não vou presumir, chutar, dizer o que eu penso, se Deus realmente ainda não me disse o que significa. Então veja, irmão, como Deus exige responsabilidade de cada um de nós.
perante aquilo que Deus tem nos dado. E vemos como o nosso profeta administrou esse dom com tanto equilíbrio. Há um livro chamado Os Generais de Deus. Quantos já leu esse livro? Conhece? Levante sua mão. Alguns, poucos, né? Fala sobre os grandes homens que Deus usou. Não é os livros Os Heróis da Fé, é outros. Los Generales de Dios, é em espanhol. Esse livro fala de muitos grandes homens, e entre eles há o nosso profeta ali. E foi escrito por um assembleiano, um teólogo, não foi escrito por alguém da mensagem. E ele conta a história de Allen, de tantos grandes homens que passou e que Deus usou poderosamente. E quando ele chega no nosso profeta, ele conta sobre o seu nascimento, conta sobre o dom, como veio a ele, como Deus operou, e ele admite no final e disse que foi o único que morreu sem perder a humildade diante do ministério o qual Deus lhe deu. Mesmo sendo um teólogo de uma denominação, que fala ali o que ele pensa sobre a doutrina. Aí, ele, quando fala sobre a abertura da palavra, ele diz que o irmão Branham desviou-se do propósito de Deus, que o propósito de Deus era usar ele com dons, não como um mestre. Mas ele tem que admitir que de todos os homens que ele conta ali, aquele que ele pode dizer que guardou a humildade, e não deixou, não se comprometeu com o dom, não deixou aquilo ser usado para seu benefício próprio, foi o nosso profeta. Então isso é maravilhoso para nós. Isso traz uma responsabilidade para nós. Então o profeta, ele usou, ele administrou o dom que Deus deu, com prudência, com equilíbrio, sem egoísmo. E na mensagem Inspiração, parágrafo 3, olha o que diz o nosso profeta. Eu estava sentado em um carro há poucos momentos atrás, com um ministro metodista que veio comigo. Um ótimo e amado irmão, esposa e família. E nós estivemos falando a respeito disto exatamente um pouco antes de entrar no edifício. E ele estava dizendo que... Eu disse primeiro que eu sempre procuro, olha só, olha o que o profeta disse. Eu disse primeiro que eu sempre procuro descobrir, irmão Collins, se era ou não a vontade de Deus para fazer certa coisa. E então testava o meu motivo de fazer aquilo. Vocês conseguiram captar? Ele, veja aqui, primeiro o que ele fazia? Observava se era a vontade de Deus. E mesmo ele captando que era a vontade de Deus, ainda ele testava os seus motivos. Porque você pode estar fazendo algo que Deus mandou, mas com o objetivo errado. Veja só. Se era a vontade de Deus para fazer certa coisa, e então testava o meu motivo de fazer aquilo. Se eu não tenho egoísmo, nada, e então estava no meu motivo, e então eu sei que é a vontade de Deus, e estou fazendo aquilo por este propósito, porque é sua vontade. Então ele não te decepcionará. Olha agora. Mas, se é sua vontade, e você tem um motivo egoísta naquilo, é a mesma coisa que não fosse a sua vontade. Está vendo? Ah, mas é a palavra de Deus, mas se eu estou usando com motivo errado, com motivo egoísta, com motivo de me, como diz, me colocar sobre uma posição acima, buscar honra, destaque, ou humilhar, seja lá qual for o motivo, é a mesma coisa que não fosse a vontade de Deus, disse o profeta. Então isso, irmão, deve nós pararmos e realmente analisarmos
como nós estamos administrando, meu Deus, isso possa ficar em nossos corações. Como estamos administrando esse dom, esse presente que Deus nos deu nesta era. Para salvar, para abençoar, ou para denegrir, machucar, nos orgulhar. Se é com esse segundo objetivo, então é a mesma coisa que não fosse a vontade de Deus. Deus não tem compromisso. Na mensagem O Anjo de Deus, parágrafo 41, olha o que diz também o nosso profeta nesta mesma linha. Mas na plataforma, eu tenho que observar, e eu estou abrindo meu coração, e eu sinto que estou diante de amigos nesta noite. Veja, o profeta diz, eu sinto que eu estou entre amigos, estou abrindo meu coração, estou sendo sincero. Eu tenho que ser cuidadoso com o que eu faço. Você sabia que dons divinos podem te fazer perder a sua alma? É uma afirmação forte, não é? Você sabia, disse o profeta, vou repetir. Você sabia que dons divinos podem te fazer perder a sua alma? Mas como, irmão Brana? Um dom divino vai causar dano para mim? Sim, se eu não souber usar esse dom. Se eu não usar ele segundo o equilíbrio do Espírito Santo, com humildade. Quantas pessoas que se estragaram ao receber um dom, como diz o ditado, deixar aquilo subir para a cabeça, já não quis mais saber de ouvir o pastor, já não quis mais saber da Bíblia, porque parece estar acima do dom, ou melhor, acima da palavra. E é um dom verdadeiro, e leva a pessoa a perder a sua alma. Você diz, mas o que tem a ver isso com a mensagem? Irmãos, a mensagem também é um dom, é um presente de Deus. Mas se eu não souber usar ela, eu vou usar ela para atirar nas pessoas, eu vou usar ela para me condenar a mim mesmo. E Deus, irmãos, exige de nós essa sinceridade, para que isso que Ele nos deu sirva de bênção para nós e de bênção para as pessoas que estão ao nosso derredor. Estava vendo uma mensagem, o profeta dizendo assim, ó, inclusive é a mensagem que vai sair a próxima agora. Ele diz assim, que quando, olha só, quando ele estava sob a unção do discernimento na plataforma, Deus nunca, olha só, nunca, disse o profeta, indagou acerca de que religião a pessoa era ou não era. Se ele estava certo ou se estava errado. Em outras palavras, está vindo buscar uma bênção de Deus? Se havia alguém que podia usar o dom para desmascarar e dizer, você crê numa falsa doutrina, você está perdido, era o profeta de Deus. Ele disse, mas Deus nunca usou o meu dom para, como é que ele usa a palavra ali? A irmã Inês que leu a mensagem, lembra? Mas nesse sentido, para indagar a pessoa, ou seja o que for. Isso é uma lição, irmãos. Quando às vezes alguém que não tem nenhum dom, mas já olha de cima para baixo. A pessoa vem falando às vezes de uma bênção, e a pessoa já quer dizer, você não tem nem que falar, você nem tem altura para isso, você não crê nem no batismo em nome de Jesus. Irmãos, quem somos nós para julgar? Quando o profeta, há pessoas que, não é da mensagem, está perdido, está no inferno, é assim que o profeta disse? Mas há pessoas que têm uma cultura de julgar as pessoas. Coitado, era tão fiel ao que ele cria, mas infelizmente
se perdeu porque não creu na mensagem. É assim que o profeta diz? Nós sabemos que a mensagem é para um povo especial e uma salvação especial, é uma honra para aqueles que participam da noiva de Cristo. Mas haverá outros salvos. E não digo eu, mas diz o profeta. Ele diz assim, se o católico, olha só, ele usa o católico. Se o católico crer no sangue de Cristo pela sua salvação, irmão Branham diz, ele é o salvo. Mas se ele crer na igreja, ele está perdido. Isso inclui para nós. Pode haver um católico está olhando para Cristo e pelo sacrifício e não apegado ao sistema, e um da mensagem olhando, vamos dizer assim, para a igreja. Eu sou da mensagem, em vez de olhar, como dizia o pastor Darcy hoje de manhã no programa, em vez de olhar para a pessoa de Cristo. Por isso o irmão Branham diz, eu sempre repito isso em várias vezes que eu prego, ele diz, de nada adianta você dizer, irmão Branham, eu sou da mensagem, se tu não tem o sinal é Cristo. Irmãos, há muitas pessoas que têm se tornado orgulhosas, jactanciosas, têm se estragado por não saber administrar o dom que receberam de Deus, a mensagem que receberam de Deus. Ao invés de se fazer mais humildes, eles têm se fazendo mais arrogantes. E serão julgados 2 vezes mais no julgamento final. Que Deus tenha misericórdia e nos ajuda a realmente administrar esse dom para nosso benefício, para benefício das pessoas a qual você está anunciando, mostrando. Ah, mas se não for da mensagem, está perdido. O profeta disse, se olhar para o sangue de Cristo, está salvo. Sabemos que a noiva tem um percurso para andar, e ela passa por toda a mensagem. Isso não temos o que discutir, mas sabemos que a graça de Deus se estende, e só Ele e a natureza dEle é para salvar. Poderíamos ir longe nisso. Então veja, 41, da mensagem, o anjo de Deus. Vou repetir. Eu tenho que ser cuidadoso com o que eu faço. Você sabia que dons divinos podem te fazer perder a sua alma? Você tem que ter cuidado com o que você faz com os dons divinos. Meu coração dói. E eu olho aqui e vejo este bebê com a cabeça d'água colocada diante de mim agora. Você não sabe como meu coração dói por causa dele. Eu desejaria ver o que poderia acontecer. Como eu teria, eu creio, dizer para aquela mãe, ó, Jesus Cristo curou seu bebê. Suas orações foram ouvidas. Eu gostaria de dizer isto, mas eu não posso, até que ele me diga. Não é eu usar o dom, é o dom me usar a mim. Mas tem pessoas que querem usar o dom. Está entendendo? O profeta diz assim, eu tenho que tomar cuidado, porque eu vejo essa criança agora aqui, ó, na minha frente, com cabeça d'água. Isso dói meu coração. Eu gostaria de dizer, mãe, tua criança está curada. Quer dizer, mas eu não posso até que ele me diga. Está conseguindo compreender isso? Quer dizer, não é eu usar o dom do jeito que eu quero, é o dom me usar. Então, enquanto outros se destroem a si mesmo, com dons genuínos. Mas é necessário nós ter a inspiração correta e o equilíbrio correto e administrar esse dom pelo coração, não pelo intelecto. Na mesma mensagem, o anjo de Deus, parágrafo 13 ao 18, isso aqui, irmãos, quando eu li há um tempo atrás, nunca esqueci isso.
O profeta fala de pessoas que receberam inspiração genuína, mas aqui no intelecto só. E levou elas a se suicidarem, porque não tinham estruturas para tal inspiração, porque só estava no intelecto. Infelizmente, irmãos, há pessoas cometendo suicídio por receber a inspiração de um dom correto, mas só no intelecto. Eles têm perdido suas vidas e têm causado mortes, porque a inspiração não está no coração, está no intelecto, e aí usa da sua maneira, do seu jeito. E aí o profeta diz: põe sua alma a perder com um dom verdadeiro. Irmãos, Deus, isso causa temor em nossos corações. Não estou julgando, Deus sabe disso, mas nos alertando a cada um de nós para administrar corretamente o dom que Deus nos deu. E não compete a você julgar ou apontar e dizer: esse chapéu serve para A, B ou C. É para nós nos examinar e ver como estamos administrando o dom que Deus tem nos dado. Olha o que diz o profeta, mensagem do anjo de Deus, parágrafo 13. Por exemplo, Stephen Foster, eu penso que ele deu à América algumas das suas melhores canções. A canção Velhos Companheiros no Lar, Rio dos Cines, O Velho Negro Joy, e muitas daquelas boas e velhas canções do coração que os sulistas cantam quando se reúnem na plantação, fazendo lágrimas correr nas suas faces. E enquanto eu estava com meus braços colocados na sua mesa, o guia tinha saído. E alguns da minha escola dominical, a foto dele foi pintada, desse que escreveu essas canções, né? A foto dele foi pintada lá. E o serafim, que diziam que tocou e deu a inspiração, foi pintado por ele. Eu pensei: senhor Foster, falando com o seu retrato, o profeta estava olhando o retrato do senhor Foster, que teve essas inspirações, que o profeta disse que fazia as pessoas chorar ao cantar. E agora o profeta estava olhando para a pintura desse homem no quadro, ali num quadro. E o profeta dizia: eu falei com a pintura, senhor Foster, falando com o seu retrato, eu disse: você tinha isto na cabeça, mas não no coração. Ele ficava sob inspiração, escrevendo uma daquelas canções, e escrevia a canção. E depois que a inspiração o deixava, ele ia beber. Ele só tinha inspiração aqui. Ele ficava sob inspiração, escrevendo uma daquelas canções, e escrevia a canção. E depois que a inspiração o deixava, ele ia beber. Ficava bêbado por longo tempo. E um dia, depois de sair da inspiração só aqui na cabeça, ele chamou um empregado e pegou um canivete e cortou sua garganta, cometendo suicídio. Estava sob a inspiração, a hora que saiu da inspiração, caiu numa depressão, uma situação de melancolia, pegou um canivete e se suicidou. Quantos conhecem aquele famoso hino? Há uma fonte cheia de sangue que corre das veias de Emanuel, onde pecadores submergem no sangue, perdem todas as suas manchas de pecado. O ladrão que estava para morrer se regozija ao ver a fonte em seu dia. Que possa eu, tão vil quanto ele, lavar todos os meus pecados. Quem escreveu? O famoso poeta inglês William Cowper escreveu aquele hino. Estive lá na sepultura dele há alguns meses atrás, e eu não pude me conter sem chorar ao pensar nele. Olhar lá e ver Charles Wesley sepultado lá, Bunyan,
que escreveu O Progresso dos Peregrinos, o primo de John Wesley, que escreveu Robinson Crusoe, Wesley mesmo, do outro lado da avenida. E eu pensei sobre o William Cowper. Ele foi considerado na Inglaterra um neurótico, um pouco fora do ar. E como ele atingia a inspiração e se perdia na inspiração. E escreveu este maravilhoso hino, Há uma fonte cheia de sangue. Enquanto ele estava no topo da inspiração, ele estava no espírito. Mas quando ele saiu, tentou encontrar um rio para se suicidar. Estava tão forte a neblina que eles não conseguiram pegá-lo. Ele não conseguiu chegar ao rio. William Cowper escreveu essa canção, Há uma fonte cheia de sangue que corre das veias de Emanuel. Mas quando ele saía da inspiração, ele saiu em busca de um rio para se suicidar. Aí está o perigo, irmãos, de termos o dom que eu estou falando hoje, mais direcionado, é a mensagem, o presente de Deus. Só aqui, no intelecto, não tem no coração. Eu penso sobre Jonas, um homem de Deus, um profeta com quem Deus falou e mandou a Nínive, com uma mensagem para aquelas pessoas. E Deus estava tão determinado e o encheu tanto com seu espírito, até que ele permaneceu vivo por 3 dias e 3 noites na barriga de um peixe no fundo do mar. Ele saiu com tal poder em sua pregação, que o povo ouviu e vestiram-se de saco, até mesmo seus animais, e saíram pelos montes. A cidade inteira, tão ignorantes, alguns não sabiam qual era a mão esquerda ou a direita, mas se arrependeram. E Deus poupou a cidade deles. E assim que a inspiração deixou Jonas, ele quis morrer. Sentou-se debaixo daquela árvore e pediu que Deus tirasse a sua vida. O que foi aquilo? Profeta. Eu observei Elias, quando lá no Monte Carmelo, naquele dia, sob chuva, ou melhor, sob inspiração, chamou fogo do céu. E no mesmo dia chamou chuva do céu, água e chuva. Quero dizer, chuva e fogo, do mesmo céu, sob inspiração. Mas quando ela o deixou, fugiu para o deserto, sentou-se e disse, Senhor, deixe teu servo partir em paz. O que significa? Mal entendido. Você não pode entender isso. 1 em 1 milhão, muito raramente consegue atingir a margem disso. Quando você vai lá em cima, tem uma coisa, você fica muito longe daqui. Quando você desce, dá a sensação que você perdeu alguma coisa, que tem alguma coisa faltando em algum lugar. Aqui o profeta está a razão das pessoas cometerem suicídio depois de sair de uma inspiração. Porque como a inspiração está só aqui, quando ele está sob a inspiração, isso o eleva. Mas logo em seguida, como não está no coração, ele sai daquela inspiração e o baque é muito grande. Mas quando você tem esta mensagem no seu coração, você administra ela com temor, todos os dias. O profeta diz, é como aquele que passou além do véu. Ele diz, ele está constantemente sob o telhado. Ou seja, está acima, sempre na parte de cima. É isso que Deus espera, irmãos. E é isso que Deus quer de nós. Mas você tem que dizer, Senhor, me ajude a receber isso mais profundamente em meu coração. É bom, Senhor, ler, conhecer, mas eu não quero só no meu intelecto. Eu posso cometer suicídio, eu posso tirar a minha própria vida espiritualmente falando, eu posso causar dano para outros, criando facções, criando grupos, criando disputas, levando as pessoas a murmurar, a blasfemar ao nome de ministros,
sair de boca em boca, como fosse qualquer coisa, porque usa a inspiração, usa o dom, somente aqui em cima. Mas eu creio, irmãos, que quando este dom, esta mensagem está no coração, nós nos tornamos semelhante ao mensageiro. Humildes, servos, com sentimento de compaixão. Então essa mensagem, irmãos, ela é viva. Porque Deus é vivo. Deus é vivo. É Deus desvelado perante nós. A mensagem não é uma teoria, a mensagem não é um livro de filosofia. A mensagem é o próprio Deus desvelado. Então, por isso, nossa fé tem que estar na alma. Porque o lugar de Deus é na alma, o lugar de Deus não é no intelecto. Deus, Ele quer habitar na alma do homem, na alma de cada um de seus crentes. Então, é hora, irmãos, eu creio que é hora de nós olharmos para dentro de nós. Nós, povo de Deus, povo dessa mensagem, que temos recebido esse dom maravilhoso, nós temos que ver como é que estamos agindo com o dom que Deus tem nos dado. Nós temos que ver que uma inspiração certa, mas na mente, ao invés de estar no coração, pode levar a pessoa a cometer, como eu disse, suicídio espiritual. Mensagem véu adentro, parágrafo 79. Olha o que disse o profeta. 79 a 80. Agora, falando isto, há dois tipos diferentes de cristianismo. Parece estranho, mas eu não diria dois tipos diferentes, eu diria duas fases diferentes. Está vendo? Há duas fases de cristianismo. Duas fases diferentes. Seria uma palavra melhor para usar, não dois tipos, duas fases. O mesmo cristianismo, mas duas fases disto. E uma delas é uma concepção intelectual. Essa é uma fase. Concepção intelectual ou mental do que Deus disse em sua palavra e de Jesus Cristo, através do caminho do conhecimento. E o outro é uma experiência experimental que Deus tem dado ao homem em seu coração. Vocês entenderam? As duas fases do cristianismo. Uma, um conhecimento intelectual da mensagem, da palavra, de quem é Jesus Cristo, através do conhecimento. E a outra fase é uma experiência experimental, experimentada, né, que Deus tem dado ao homem em seu coração. Olha aqui, irmãos, o perigo. Aquele que está na fase de ter o dom somente no intelecto, no conhecimento, o profeta diz, o intelectual, ele é faminto. Ele está deleitando em Deus, porém sua festa não resistirá. É aquela coisa, parece que nunca sacia. O intelectual é faminto, ele está deleitando em Deus, porém sua festa não resistirá. O outro parece ter vitória o tempo todo. Não há nada que lhes incomode. Eles estão simplesmente tão sólidos e ancorados o quanto podem estar. Nenhuma prova, nenhuma tempestade os incomoda, de modo algum. Mas eles parecem ter algo a seu respeito. Pois as pessoas que são cristãs e tentam viver para Deus, admiram aquele tipo de cristão. Eu sempre quis saber, Senhor, o que é isto que essas pessoas têm, que as outras almejam tanto, e mesmo assim parecem falhar em obter? O crente que tem o dom de Deus, a mensagem somente no intelecto, o profeta diz, ele é faminto.
ele tem fome, mas ele disse, essa festa não resiste. Mas o outro parece ter vitória todo o tempo, não há nada que lhe incomode, ele está simplesmente tão sólido e ancorado quanto pode estar. Nenhuma prova, nenhuma tempestade o incomoda de modo algum. Amém? Agora o parágrafo 120 da mensagem Véu Adentro. Embora homens e mulheres vivam uma boa vida e amem a Deus através de uma concepção mental, mas o verdadeiro esconderijo está no coração, escondido com Cristo. E quando Cristo, o Espírito Santo, entra no seu coração, ele está em você com seu temperamento. E ele está vivendo sua própria vida através da sua própria vontade, através de você. Aleluia. Amém? Então, quando o Espírito Santo, Deus, ele está escondido em nós, ele está em você com o seu temperamento, ou seja, no nosso próprio temperamento nós expressamos Cristo. Ele está vivendo sua própria vida através de você. Amém? Então, esta mensagem, irmão, esse dom que Deus nos enviou, como eu disse, é o próprio Deus desvelado, o Deus vivo entre nós. Essa mensagem é uma intimidade com Deus. É algo aqui no coração. Não é algo aqui em cima. Aqui em cima o diabo pode manipular. Aqui em cima a pessoa pode sair daquela inspiração e cometer suicídio. Aquilo não vai permanecer por muito tempo. Por isso tem que estar mudando sempre. Porque quando vai perdendo aquela fervura, tem que achar outra situação. Mas aquele que tem esse dom no coração, o profeta está o tempo todo igual. Passa ano e entra ano, você está em paz com Deus. Você sabe para onde está indo, não é, irmão Neri? Você sabe para onde está indo. Não há uma agitação, mas há uma tranquilidade na alma. Há uma paz no coração que te faz caminhar. E o pico mais alto da vida de um crente, o nível mais alto, é a intimidade que ele tem para com o seu Criador. Não é o quanto ele conheça, não é o quanto ele possa falar, mas é o quanto ele tenha de intimidade. É o quanto esse dom desceu até a sua alma, até o seu coração. Essa era a preocupação do nosso profeta. Nunca, disse ele, por nenhum momento, nunca trouxe uma mensagem para criar um grupo, para fazer com que o povo me siga, ou criar uma confraternização ao meu redor, o meu grupinho. Nunca, disse o profeta. Mas tenho eu sim um objetivo. Qual é o seu objetivo, irmão Brana? Ele diz, levar as pessoas a um relacionamento entre elas e Deus. Isso é o que Deus quer, irmãos. Levar a noiva a essa intimidade. Então, irmãos, encerrando, eu digo a cada um de nós, o que estamos fazendo, como estamos lidando com esse dom? Vamos guardar isso bem no nosso coração. Vamos ler, é claro, vamos conhecer a palavra, mas sempre com esse objetivo, que isso desça até a nossa alma. Não somente aquela coisa intelectual, mas você diz, mas o que é descer na alma? Descer na alma é quando aquilo passa de um conhecimento para uma vivência. Entendeu? Porque no intelecto é só o conhecimento. Mas quando foi para a alma, aquilo já não é mais expressado por palavras, mas pela vida. Você vive aquela mensagem. Por isso não há perigo daí, aquilo é Cristo na pessoa, vivendo. Faz da pessoa mais humilde, mais quieta, mais prudente. Usa daquilo que ela tem com misericórdia.
Então que cada um se examine nesta manhã, olhe para dentro de si e diga: Deus, onde está esse dom que o Senhor nos deu? Está somente no meu intelecto? Ou tem sido expressado através da minha vida? Vamos nos colocar de pé? E não esqueça disso, irmãos. Um dom genuíno pode levar uma pessoa a perder a sua alma, disse o profeta. Algo correto, usado, olha só, eu disse, primeiro que eu sempre procuro descobrir, irmão Collins, se é a vontade de Deus para fazer certa coisa. E então eu testo o meu motivo de fazer aquilo. Se eu não tenho um motivo egoísta naquilo, se eu não tenho um motivo egoísta ou nada, eu sei que é a vontade de Deus. E eu estou fazendo aquilo por este propósito, porque é a sua vontade. Então Ele não te decepcionará. Mas se é sua vontade, e você tem um motivo egoísta naquilo, é a mesma coisa que não fosse sua vontade, porque aquilo não vai funcionar. Feche seus olhos. Precioso Deus e eterno Pai, queremos agradecer a Ti por ter nos enviado esse dom, mas nos ajuda, Senhor, ter equilíbrio para usar esse dom segundo o objetivo do qual o Senhor enviou essa mensagem, que é para um relacionamento de intimidade contigo, de amor para um com o outro. Deus querido, se porventura entre nós, alguém somente cultivando isso no seu intelecto, que eles vejam o quão perigoso é, que eles possam buscar incansavelmente no Senhor, para que esta palavra desça até os seus corações, este dom desça até a sua alma, para que seja administrado pelo teu Espírito, e faça dessa pessoa humilde, sincera, cheia do amor divino. Ó Deus, conceda isso a nós, Pai, porque não queremos não queremos que um dom genuíno venha levar a perder a alma, como disse o teu profeta. Porque para quem mais é dado, mais é exigido. Deus, isso traz temor aos nossos corações. E eu oro, Pai, e eu te agradeço, porque o Senhor tem nos dado um espírito correto. Mantenha cada um de nós nesse bom espírito, Pai. Ajuda a cultivarmos esse espírito correto, esse espírito verdadeiro, Pai, para com a Tua mensagem, para com o Teu povo. Pai, abençoe aqueles que estão assistindo, aqueles que ouvirão esta mensagem, que eles possam, ó Deus, fazer um inventário em suas vidas e ver onde está esse dom. Se é na sua mente, no seu intelecto ou no seu coração, Pai. Deus, leva-nos a isso. Que todos possamos compreender que esse é o objetivo da mensagem. Levar a nós, Pai, a viver na prática, a expressar na vida a Tua palavra, através dos nossos atos, como disse o profeta, através do nosso temperamento, expressar aquilo que temos recebido. Toma isso agora, Pai, e amplia em nossos corações, amplia nos corações da Tua igreja, para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu coloco isso em Tuas mãos, para que o benefício seja trazido em favor do Teu povo e da Tua noiva, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos. Espero que você tenha compreendido, que isso tenha sido de ajuda para você. Saúde cada um seu irmão. Sim, estamos despedidos em nome de Jesus. Deus abençoe também os que acompanham através da internet. E à tarde estejamos aqui às 18 horas. Você, irmão, irmã, convide alguém para vir à igreja, traga alguém no culto. Deus abençoe a todos no nome de Jesus.
Os pedidos de oração que vieram, nós vamos orar todos junto com os que virão à noite.